E no vídeo de hoje, o sorrateiro modo operandi para a implantação das ideias marxistas na sociedade. Guerra cultural, guerra de informação, guerra de narrativas e da desinformação, e o papel de Saul Alinsky nisto tudo. Este vídeo trata-se do 8º episódio da série O Cristão e as Ideologias. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Os trabalhadores ao redor do mundo não se uniram como Marx previa. Novas correntes do socialismo foram se espalhando pelo mundo, como na Rússia, em que uma vanguarda tomou poder em nome do povo. Na China, Cuba, Vietnã e outros países viveram experiências socialistas com ideias diferentes daquelas originalmente propostas por Marx. Então, apesar das diferenças, há um padrão de teoria marxista que se replica, o espírito revolucionário. Então, há um método operacional nas revoluções chamada de modalidade de guerra. Vamos conhecer então as 3 modalidades de guerra que são desdobramentos da teoria revolucionária marxista. Primeira, guerra cultural. Então, a revolução lenta e pacífica é feita por meio da guerra cultural, sem que seja derramado sangue ou sem que as pessoas sequer percebam. A revolução vai tomando as instituições, símbolos da cultura e modificando ambos para consolidar seu projeto de poder. A estratégia foi desenhada por Antônio Gramsci. A segunda modalidade, guerra de informação. A guerra de informação é uma estratégia adotada por vários países no século XX, especialmente no contexto da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Então, ocupar espaço, controlar informações cruciais são formas de deter vantagens objetivas contra os adversários. E tem uma outra modalidade, a terceira, guerra de narrativas e desinformação. Então, da guerra cultural para a guerra de informação, houve um ponto de inflexão que é a hegemonia. O ponto de inflexão da guerra de informação para a guerra de narrativa chama-se indústria da desinformação. Tem um rapaz chamado Saul Alinsky, ele quem percebeu que melhor do que tomar a informação do adversário para ter uma vantagem competitiva, seria lançar uma informação falsa sobre o adversário que o coloque em xeque perante todos os demais. Então, plantar uma mentira proposital para comprometer os planos de ação do adversário. Para isso é usado a tática da desinformação. Para vocês compreenderem melhor, eu vou falar um pouquinho sobre essa pessoa, Saul Alinsky. Ele foi um grande estrategista político que comungava de ideias marxistas e ele encontrou meios de implementá-la na sociedade. Então, Saul Alinsky era filho de russos que migraram para os Estados Unidos e ele tinha em Lenin um grande ídolo. E ele honrou seu lema: a revolução se faz escondida. O seu principal livro, por título Regras para Radicais, contém seu itinerário para promover uma revolução marxista. Então, para entender suas ideias, um importante episódio de sua vida resume bem. Estava se reunindo com um grupo de militantes que haviam decidido fazer uma manifestação contra o Bush pai.
Alinsky estava no meio do movimento, mas ainda era desconhecido da militância, e as pessoas estavam discutindo sobre posições e ações. Os militantes estavam sugerindo acusar o Bush pai de ser assassino e de apoiar racistas. Alinsky, então, compartilhou sua ideia. Vestir alguns indivíduos com roupas da Ku Klux Klan, esse movimento racista da história dos Estados Unidos, para que em determinado momento, no meio da manifestação, declarassem apoio a Bush. Então, para ele, isso seria muito mais eficiente do que um protesto de oposição. Além disso, ele propôs que ligassem para jornalistas para que cobrissem a manifestação, a fim de infiltrar na mídia a narrativa de que a Ku Klux Klan apoiava Bush. Então, como a investigação para descobrir se eram ou não membros da Ku Klux Klan e reportar a notícia real demora muito tempo, a notícia falsa já estaria disseminada. Assim, o resumo de suas estratégias consistem em... Então, veja bem as estratégias de Saul Alinsky. Dividir a sociedade em classes ou minorias e criar oposições que permitam a tomada de espaços. Uma outra estratégia de Alinsky é apresentar-se como candidato que representa as minorias oprimidas. A outra estratégia é a destruição do adversário político, mesmo que seja necessário a difamação com acusações de machista, homofóbico, racista e etc. A outra estratégia, os políticos não devem se basear em qualquer moralidade. Deixa a moralidade para lá. Para vencer eleições e tomarem cargos, a ética é algo criado pela elite dominante. Outra estratégia, um candidato de esquerda não deve revelar todas as suas propostas políticas, e sim, somente as que têm um apelo popular. E ele também fala que uma outra estratégia é a criação de ONGs, organizações não governamentais, uma espécie de governo paralelo que representa um grupo, interesses e coordena a sua ação. Então, a ONG concentra o poder político de um lobby, um bloco de votos, uma militância, recursos, e tudo isso pode ser utilizado em favor próprio. Um outro episódio marcante de sua vida foi quando ele foi entrevistado acerca da questão do objetivo das ONGs. O entrevistador lhe perguntou: qual era o objetivo das ONGs? E ele, talvez levado pelo momento, respondeu: o problema nunca é problema. O problema é sempre a revolução. Com base nas teorias de Saul Alinsky, da Escola de Frankfurt, e de Antônio Gramsci, surge a chamada nova esquerda no cenário político global. Vou concluir aqui com uma frase do professor Marcos Boeira. Essa base revolucionária não está totalmente ancorada em Marx. Há muitas outras teorias presentes, mas um fato é inexorável. De todas as teorias revolucionárias produzidas na história contemporânea, a teoria que mais ganhou força cultural cultural e política tenha sido a teoria marxista da Revolução, que se propagou e ganhou novas roupagens à medida que as diferentes escolas sociológicas passaram a desenvolver teorias sociais ampliadas que, de alguma forma, acabavam numa noção da guerra e da revolução como plano de fundo da civilização humana. Bem, pessoal, vocês perceberam aí que nenhuma atitude da esquerda é aleatória. Eles têm estratégias, regras para incutir, para fomentar, para colocar, cristalizar na mentalidade das pessoas essa teoria marxista. Daí a importância, neste vídeo, algumas informações básicas sobre a teoria marxista que tanto se fala,
mas pouco se compreende. Lembrando que este é mais um episódio que tem como objetivo preparar o solo mental do público para entender a incompatibilidade de declarar-se marxista à esquerda, socialista ou comunista e cristão ao mesmo tempo. A teoria marxista é uma das ideologias mais influentes no mundo moderno. Os seus preceitos se desenvolveram e inspiraram diversos governos e movimentos sociais. O espírito revolucionário moderno se desenvolveu a partir das teorias de Marx. A teoria marxista não engloba apenas a obra de Karl Marx. Diversos autores desenvolveram suas teorias e as desenvolveram em outros campos do conhecimento, além de teorizarem novos desdobramentos para as teses de Marx. Alguns conceitos básicos desta teoria para vocês compreenderem os próximos vídeos aqui do canal. Materialismo histórico dialético, luta de classes, socialismo científico, mais-valia, ideia de alienação, superestrutura e infraestrutura. Marx defendeu que vivemos em um mundo onde tudo é material, não havendo sobrenatural. Assim são abolidas as noções espirituais e o transcendente. A sociedade passa a ser explicada apenas em um ciclo de classes opressoras e oprimidas. Então, defendendo a materialidade de tudo, os valores morais também são reduzidos à materialidade, importando apenas os bens econômicos. Não há respeito à dignidade única de cada pessoa, sua liberdade, vida e escolhas. O comunismo seria um paraíso terrestre, uma sociedade idealizada. Em prol de um futuro idealizado, sacrificam-se o presente. Para a teoria marxista, a sociedade é constituída de classes opressoras e oprimidas. No embate entre esses dois grupos, surgem as transformações sociais. E para quebrar as estruturas de classes, seria preciso opor quantos grupos fossem necessários. Então, empregados contra patrões, homens contra mulheres, ricos contra pobres, quanto mais antagonismo, melhor. Então, essas divisões produziriam a luta de classes e a revolução que Marx deseja. O conceito de socialismo científico concretizou a ideia do que é socialismo, sendo uma etapa anterior ao comunismo, uma ideologia política e socioeconômica que orienta de forma prática como instaurar a revolução. Então, a finalidade é alcançar uma sociedade igualitária, sem classes e apátrida, sem nacionalidade. Para Marx, o sistema capitalista promove a dominação burguesa e a desigualdade. Os trabalhadores conscientes dessa dominação promovem a revolução. Então, a consciência da opressão seria um ponto essencial para a teoria marxista. Então, o conceito de mais-valia ajudaria os trabalhadores a perceberem a dominação. A noção de mais-valia está entre as principais ideias de Karl Marx, sendo talvez uma de suas concepções mais conhecidas. Então, ele condenava o lucro que ficava com os patrões e não com os operários, notando que os salários eram desiguais e que a menor parte ficava com os trabalhadores proletariados, ele considerou isso uma injustiça. Então, essa seria a fonte de insatisfação dos operários contra os patrões. Pensando essa mais-valia,
Marx não considerou a procura pelo produto, o modo de fabricação, o benefício que gera e outros aspectos. Ele apenas considerou o trabalho braçal. Então, a dominação da classe burguesa sobre os trabalhadores, os lucros sobre os seus trabalhos, só são possíveis a partir da ideia de alienação. Então, de acordo com Marx, alienação é todo tipo de dependência entre os homens. Ele não faz distinção se a dependência é justa ou injusta. A alienação é um dos principais tópicos da filosofia marxista e pode ser desmembrada da seguinte forma: alienação econômica, dependência causada pelo fato de uns terem propriedade privada e outros não. A alienação social, a dependência causada pela diferença de classes. A alienação política, dependência causada pela presença coercitiva do Estado, o mal necessário até que se alcance o comunismo. Alienação ideológica, dependência causada por causa da filosofia. E alienação religiosa, dependência causada pela pregação de que há um Deus e pela submissão das pessoas a uma doutrina de fé. Para a teoria marxista, a sociedade é constituída em superestrutura e infraestrutura. Superestrutura são os mecanismos de controle do status quo, e são exemplos disso a cultura, a religião, a moral e o direito. A infraestrutura são os trabalhadores, as forças produtivas e as relações de produção. Então, tudo se resume a trabalho. É a infraestrutura que lança as bases para a manutenção da superestrutura. A superestrutura é a dominação das classes. Os trabalhadores, com sua força de produção, formam a infraestrutura. A estrutura é pensada para manter os operários alienados. Marx defendia que o comunismo seria alcançado mediante a ditadura do proletariado, no caso o socialismo, que somente dessa forma as estruturas sociais seriam alteradas. Existem diversas razões para desacreditar o marxismo, porém nos próximos vídeos traremos esses pontos aqui. Hoje, porém, farei apenas alguns apontamentos. As pessoas que ainda apoiam as ideias de Marx escolhem ignorar ou minimizar o mundo criado pelas revoluções socialistas, imposto horrorosamente com consequências terríveis para centenas de milhões de pessoas do mundo inteiro. Todas as previsões de Marx sobre onde, quando e como o socialismo iria surgir foram erradas. Todos os elementos da crítica dele ao capitalismo ou às sociedades baseadas no mercado estavam incorretos. O resultado de sistema de mercados livres foi a riqueza, não a miséria. Uma riqueza que, inclusive, tirou boa parte da humanidade da pobreza. O sistema capitalista continua a fazer isso em vários cantos do mundo. Liberdade pessoal e civil são paralelas ao respeito e preservação da sociedade privada e do Estado de Direito. E a realidade humana na sociedade não tem nada a ver com a concepção ilusória de um mundo engolido pelos conflitos de classe, como pensou Marx. Irei frisar sempre o mal que foi feito para a humanidade pela influência destrutiva de Karl Marx. O marxismo chegou tardiamente no Brasil. Seja como teoria ou prática política, ele surgiu efetivamente apenas em 1922, com a fundação do Partido Comunista, um acontecimento inspirado na Revolução Russa de 1917.
A conjuntura nacional e internacional no início da década de 1930 fortaleceu o Partido Comunista Brasileiro, pois há uma adesão ao partido de importantes membros do tenentismo e da intelectualidade burguesa e também do modernismo artístico, dentre os quais se sobressaem Luiz Carlos Prestes, Caio Prado Júnior e Oswald de Andrade. Com o término da Segunda Guerra, por conta de sua resistência e luta contra o Estado Novo e da vitória da União Soviética sobre o nazismo, inicia-se uma era áurea do PCB. Então, nesses anos, a força de sua influência favoreceu a disseminação do marxismo em amplos setores da vida política, intelectual e cultural do país. A partir dos anos 1960, há uma dispersão do marxismo, até então mais intensa na vida intelectual, atingindo as organizações partidárias. Em 1962, com a fundação do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, enfrenta a sua primeira cisão. Após o golpe de 1964, esse movimento ele se amplifica com novas cisões que culminaram na Aliança Libertadora Nacional, ALN, comandada por Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira, e também no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, capitaneado por Apolônio de Carvalho, Jacob Gorender e Mário Alves. Então, essa fragmentação reflete as novas teorias de transição ao socialismo que chega no Brasil. Após 1964, com a consolidação do regime militar no Brasil, fortaleceu a convicção de que a via democrática e nacional para o socialismo estava definitivamente encerrada e que a revolução só poderia ser levada adiante sob a forma da luta armada. Vários grupos participaram da luta armada, como, por exemplo, o Movimento Nacionalista Revolucionário 1966, Guerrilha do Caparaó 1967, Aliança Libertadora Nacional 1967, Colina 1968, VPR 1968, MR8 1970 e Guerrilha do Araguaia 1972. Enquanto a luta armada provocou mais mortes e o endurecimento da repressão do exército, os militares permitiram que as esquerdas tomassem conta das universidades para aliviar a pressão contra os opositores em algum ponto. Assim, pouco a pouco, a inteligência marxista foi tomando os pontos das academias brasileiras, impondo um monopólio intelectual e cultural. A Revolução deixou o campo das armas e foi para o campo das ideias, para as escolas e, enfim, para os livros.
os guerrilheiros marxistas e gramscistas converteram-se em mártires da democracia e da liberdade e fizeram propaganda de si mesmos, mentindo sobre a história. Eles formaram uma nova geração brasileira e ela foi trabalhar nos meios de comunicação, nas editoras e na educação do Brasil. Além do avanço cultural, o avanço político foi intenso, especialmente com a fundação do Partido dos Trabalhadores. Liderado por dirigentes sindicais do ABC Paulista, o PT atraiu ativistas das comunidades eclesiais de base, CEBS, a ala marxista da Igreja Católica, ex-militantes de organizações revolucionárias, um núcleo de intelectuais de esquerda e militantes de movimentos sociais. Então, foi a primeira legenda organizada após a reforma partidária que extinguiu o MDB e a Arena. Então, até o PT chegar efetivamente ao poder com a eleição de Lula em 2002, aos poucos, a cultura, as instituições, a educação e até a mídia foram sendo aparelhadas ao marxismo no Brasil. A relação da Internacional Comunista com o Brasil. O jornalista brasileiro William Vac foi uma das pessoas que mais se dedicou a estudar o assunto. Em seu livro Camaradas, baseado em uma minuciosa pesquisa nos arquivos de Moscou, vemos o foco da estratégia e da influência da União Soviética sobre a atuação dos comunistas no Brasil. Os fundos com que o Comintern financiava os partidos comunistas ao redor do globo vinham do Estado soviético. Luiz Carlos Prestes, ele era um assalariado do Comintern, tendo recebido $1.717 entre abril e setembro de 1935. Em 1990, o último ano de ativo funcionamento do PCUS, esta ajuda fraternal ao Partido Comunista Brasileiro, PCB, foi de $400 mil, conforme divulgado pelo Tribunal Constitucional Russo, que em 1992 julgou os crimes do Partido Comunista da União Soviética. Isto é o que nos relata um jornalista chamado Carlos Azambuja. Então, havia um delegado brasileiro do PCB no 4º Congresso Mundial, por nome de Antônio Bernardo Canelas. Foi ele quem propôs a criação de um órgão para tratar especificamente da revolução na América Latina. Gramsci, ele foi um dos entusiastas da ideia e assim surgiu o Secretariado Latino do Comintern, submetido à autoridade do Comitê Executivo da Internacional Comunista. O treinamento de Luiz Carlos Prestes. Prestes conheceu um dos membros do CEIC, CEIC, e em 1928 ele começou a receber treinamentos para organizar a Revolução Comunista no Brasil. Em 1931, ele já estava em Moscou, onde ele aprimorou a formação
E quando ele retornou ao Brasil, em 1934, ele veio acompanhado de 2 importantes agentes da Internacional Comunista. Primeira, Olga Benário, que também usava os nomes de Frida Leuschner, Anna Baum, de Revidor, Olga Sinek, Olga Bergner Vilar e Zarkovic. Ela pertencia ao 4º Departamento do Estado-Maior do Exército Vermelho. E também um outro agente internacional foi Arthur Ernest Evert, que também usava os nomes de Albert Castro Herberger. Ele era oficial da NKVD, serviço secreto que precedeu a KGB. Então, Prestes, ele liderou a intentona comunista no Brasil, também conhecida como Revolução Vermelha de 1935, em uma tentativa de golpe contra o presidente Getúlio Vargas. Ele o fez por meio da Aliança Nacional Libertadora, cuja matriz era socialista. Sua missão seria uma revolução armada no Brasil para implantar a ditadura do proletariado de acordo com as prescrições de Moscou. Então, por isso, ele organizou discursos nacionalistas e antivarguistas. A isso foram acrescentadas bandeiras para enganar o povo brasileiro, como a reforma agrária e a abolição da dívida externa. Então, neste 7º Congresso, Prestes foi eleito membro efetivo do SEIC. Como a Internacional Comunista chegou ao fim? Bem, pessoal, a dissolução da Internacional Comunista ocorreu em 15 de maio de 1943. Neste ano, em plena Segunda Guerra Mundial, ela foi dissolvida com a finalidade de tranquilizar os aliados ocidentais da União Soviética. Embora lhes faltasse uma organização internacional, os diferentes partidos comunistas, eles seguiam as diretrizes do Partido Comunista da União Soviética, com o qual mantinham encontros periódicos, mesmo que a doutrina comunista tenha falido. Então, o discurso sectário e doutrinante permanece. Bem, pessoal, então eu vim trazendo essa questão do marxismo lá da Europa, chegamos aqui no Brasil. Então, o vídeo de hoje foi como que essa ideologia marxista se infiltrou no Brasil. Então, o vídeo de hoje foi com a intenção de mostrar para vocês a chegada sorrateira dessa ideologia nefasta. Nos próximos vídeos ainda traremos pontos teóricos do marxismo, como eu já disse anteriormente, para fortalecer, para consolidar o conhecimento de vocês, pelo menos os conhecimentos básicos sobre o marxismo, para posteriormente eu entrar na questão mesmo cristã, da incompatibilidade de se declarar cristão, esquerdista e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo se declarar cristão e marxista. Isso é incompatível para quem conhece a história. Então, continua acompanhando conosco. Nos próximos vídeos você irá entender melhor sobre este complexo assunto do marxismo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.